É um prazer enorme receber todos vocês aqui. Sejam muito bem-vindos. Como dizem os águias, estamos de asas abertas. E o que eu posso dizer agora, nesse momento, é o meu muito obrigado por vocês investirem o tempo de vocês essa noite no Eagles. Porque, na verdade, são vocês que são as estrelas. Então, salve de palmas. Pessoal, o Eagles é Business Club, eu faço parte, meu nome é Públio, é um grupo de negócios para homens e o nosso foco é desenvolvimento de novos negócios. Nosso foco é ajuda mútua para ver todos crescerem, todos juntos ao mesmo tempo. Na verdade, era uma ideia que o Alessandro, o Luiz e eu tínhamos, de fazer algo diferente aqui. Mas a gente nunca compartilhou isso, a gente nunca externou essa ideia de fazer algo diferente. Até porque aqui tem que fazer o que de diferente, né? Tem tantas opções aqui. Bom, aí um belo dia, nós três nos reunimos, em frente a uma quarta garrafa de vinho. E aí vamos conversando, e o que a gente vai fazer de diferente? Tem gente que já não tem paciência mais para esse tipo de modelo, vamos fazer um outro. E aí, lá para as tantas, né? Eu olho para a cara do Luiz, ele estava de cavanhaque, o Alessandro com o cabelo mais comprido, eu com uma camisa esquisita. Eu falei, o que sabe que nós estamos parecendo? Atos, Portos e Aramis. Aí o Alessandro falou, os três mosqueteiros, o Luiz, um por todos e todos por um. Eu falei, é isso. O que a gente quer é lealdade. O que a gente quer é cumplicidade. O que a gente quer é dar conteúdo e esse conteúdo seja compartilhado com todos que queiram caminhar juntos. Nós temos que caminhar juntos como um organismo vivo. Aí de repente o silêncio. E aí? Bom, e aí que depois dessa bebedeira toda, ninguém lembrava o que tinha falado na noite anterior. Aí, por isso, nós levamos 3 meses para poder colocar no papel, planejar e levantar todas as, vamos dizer assim, as propostas que outros grupos fazem para que a gente possa oferecer alguma coisa diferente. E esse oferecer diferente, sem dúvida alguma, passa pelo conteúdo e respeito do tempo. Nós já todos aqui passamos por vários, ainda continuamos passando por vários modelos, e a gente vê comentários muito precisos. Então a gente está se esforçando muito para fazer uma coisa diferente, com critérios das palestras, critérios dos profissionais que estão aqui. Então a gente está levando a coisa muito séria e de uma forma bem harmoniosa, porque nós temos o nosso grupo virtual, onde a gente coloca conteúdos, vamos ter mais encontros virtuais para os áreas e os presenciais encontros abertos. Então, caso pessoas queiram se filiar, não tem custo, estamos aqui para poder acolher a todos e desenvolver junto o nosso papel de dar conteúdo. Essa é a nossa proposta. Tá? Nós somos aqui de uma forma multissetorial, nós temos pessoas de vários setores aqui, então existe sempre um profissional capacitado para auxiliar quem precisar de qualquer área possível. O que eu gostaria rapidamente, porque nós somos um grupo de network, né, que cada um pudesse falar rapidamente seu nome, o nome da empresa e a área que atua. A gente tem um tempo hoje muito corrido, respeito. Então, vou começar por mim. A empresa que eu trabalho é Fragata International. Nós trabalhamos com logística internacional e capacitação de empresas no comércio internacional. Meu nome é Willis da Rocha, trabalho com a parte de CRM e inteligência artificial. Meu nome é Humberto, sou da Social Ecosystem.
Eu trabalho com inteligência comercial e marketing. Boa noite, meu nome é Roger, eu sou da OnTV, trabalhamos com marketing e publicidade em vídeo para as empresas. Boa noite, meu nome é Humberto, eu sou engenheiro de incêndio e CEO da HBS Systems e nossa especialização são Fire Systems e somos supply hoje da maior marca do mundo chamada Rochique, a empresa única que tem 104 anos no mercado mundial. Eu sou o Cris, eu sou da Spark Solutions, uma empresa de instalação de painel solar. Olá, meu nome é Wesley e eu sou da WS Auto e eu faço reparo automotivos. Eu sou o Jô Sertan, sou engenheiro, sou sócio aqui do Ranieri pela DVD e nós atuamos na área de construção e negócios em geral. Olá, boa noite pessoal, meu nome é Ranieri, como o Jô falou, a gente atua aqui nos Estados Unidos para dividir na parte de construção, business em geral. No Brasil eu produzo medicamento, em laboratório e também tenho uma empresa de logística, também transporte, nacional e internacional. Boa noite, me chamo Diego Morales, sou o CEO da Ciaporo Group, um grupo que possui algumas lojas de carro aqui em Miami, empresa de locação também de veículos aqui em Miami e uma pequena financeira exclusiva para veículos também. Boa noite, meu nome é Marina Morales, eu sou profissional de artes marciais, taekwondo, e dou aula para mulheres de defesa pessoal. Boa noite, meu nome é Peter Roman, sou dono da EQ Consulting. Nós somos uma consultoria de mentes de negócio, ou seja, eu ensino como é que funciona a mente, a sua e do seu cliente, que é o lugar onde ele decide, né? Boa noite, pessoal. Eu sou o Wander Miranda. Eu tenho uma escola de negócios no Espírito Santo, no Brasil. Estou aqui a passeio, vem convite aí, Alessandro. Obrigado. Nós ajudamos empresários a performarem melhor em seus negócios, transformarem a realidade de suas empresas e, consequentemente, suas vidas. Obrigado. Boa noite, pessoal. Meu nome é Daniel Vasconcelos. Eu trabalho com a First Choice Business Brokers. E minha função, eu sou um corretor de empresas. Eu desejo muito sucesso a todos os empresários, mas quando chegar na hora de vender a empresa, por favor, se lembrem de mim. Obrigado. Boa noite a todos, meu nome é Rodrigo Araújo, eu sou da EITV. A EITV é uma empresa de Campinas, São Paulo, que já está aí com quase 20 anos atendendo emissoras de TV e provedores de internet, e empresas que produzem conteúdo que querem distribuir esse conteúdo na forma de streaming ou TV digital. E há 2 anos eu me mudei para cá e estou com a EITV USA e já estou com alguns clientes aqui nos Estados Unidos também. Boa noite a todos, sou Alessandro Ponço, da Alum Corporation. Eu trabalho com equipamentos industriais, equipamentos para análises químicas e físicas, e também para hospitais, universidades e indústria. Boa noite a todos, sou Jefferson Simões, da Exact Account, escritório de contabilidade aqui nos Estados Unidos. No Brasil também tenho um escritório de contabilidade em Curitiba. E estou aí trabalhando com algumas empresas, trazendo empresas do Brasil para se estabelecer aqui nos Estados Unidos. Boa noite a todos, me chamo Richard Harrison, sou proprietário da empresa RH Consult. O que me trouxe para os Estados Unidos foi a administração do sistema prisional e como aqui existe uma oportunidade muito grande no sistema prisional, na terceirização, já uma batalha vencida. E confesso que enfrento bastante dificuldades, por isso o convite do Ricardo é a segunda vez que participo desta excelente reunião de empreendedores. E recentemente comprei uma empresa de outdoor, Summer Kitchen, enfim, pérgola e também ainda me falta um pouco de propriedade para falar mais sobre isso, porque o sócio é quem toca todo o negócio operacional. Mas enfim, estamos apostando ainda nas relações, né? Chamou bastante atenção e agradeço a oportunidade a todos. Boa noite. Bom evento. Boa noite, meu nome é Ricardo Rodrigues, eu já conheço uns, outros não.
sou um cara plural, trabalho com vários segmentos, trabalho na área de streaming de vídeo, como o Rodrigo, e também trabalho com inteligência artificial através de uma empresa de desenvolvimento de software, além de uma empresa de meio de pagamento, mais conhecida como Cross Border. Obrigado e bom, aproveite o evento. Boa noite, meu nome é Maico, sou médico e um eterno aprendiz. Vim aqui hoje para aprender bastante com vocês. E nas horas vagas sou segurança da Mauri aqui. Boa noite, meu nome é Mauri. A gente tem uma telemedicina para brasileiros, no primeiro momento. Tá? A gente tem uma equipe médica, médicos brasileiros, com registro aqui nos Estados Unidos, para cumprir todas as legislações americanas e trazer um pouco de acolhimento para os brasileiros que estão aqui nos Estados Unidos, num preço muito acessível. Então, a gente tem uma dificuldade de levar o nosso produto, de cliente conhecer o nosso produto. A gente tem um trabalho muito sério e a gente está fazendo um trabalho muito árduo para trazer uma medicina com preço justo para os brasileiros. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Jorge, a empresa chama Lazos. Eu trabalho com fibra ótica aqui nos Estados Unidos e no Brasil eu tenho uma empresa de franquia voltada para o turismo. Boa noite, meu nome é Bloss, sou proprietário da RB Solutions, em construção geral, remodeling e trabalhamos com tax deed também. Boa noite, meu nome é Grace, eu sou mineira, trabalho com pães de queijo artesanais aqui nos Estados Unidos. Estou avançando com a minha empresa dentro das feiras americanas, tem tido um grande resultado. Quero deixar um convite aqui para todos. Eu faço feira em Medellín toda sexta e em Clermont todo domingo. Então, um excelente passeio aí em família. E também trabalho com uma representação do café, que eu digo que é uma preciosidade mineira. Tudo que é mineiro eu quero trazer para mim. Então, eu tenho aqui, que vai ser sorteado, né, povo? Esse café. É hoje o sorteio? Esse café, quando eu vou falar dele, eu peço para que vocês realmente entrem no site e pesquisem sobre esse café. É uma preciosidade brasileira que está vindo agora para os Estados Unidos, direto da fazenda. É algo incrível esse café, juntou com o meu pão de queijo artesanal, meu casamento perfeito. Boa noite a todos, eu sou esposa do Humberto, da HPS System, e estou FCO na empresa hoje e vim aqui aprender com vocês. Obrigada, bom evento a todos. Boa noite, meu nome é Marcos, sou da Bisnar, sou de negócios e principalmente resolvendo questões de entrada em mercados diferentes, né, países diferentes, desenvolvendo modelos de negócios e adaptação do produto, análises de viabilidade, coisas ligadas aos estudos de estratégia e inovação. Okay? Boa noite a todos, um bom evento. Boa noite, meu nome é Gilmara Bertini, eu sou a idealizadora da Art Love Foundation, uma fundação com o objetivo de dar auxílio e suporte para pacientes oncológicos e suas famílias. Boa noite a todos, Marcelo Augusto, diretor de expansão da NSI, construtora e incorporadora. Boa noite, eu sou o Cássio, eu sou proprietário da FCX Clean Care. Eu faço higienização, limpeza de carpetes, colchões, estofados, comerciais e residenciais. Boa noite, eu sou o Luiz Roberto, a minha empresa na área da construção, a Brick Solutions, nós fazemos manutenção, limpeza, instalação de pavers, travertino, fence, pintura, remodelações, e também estou como agente da FDA, para aquelas empresas que querem trazer o seu produto, o seu alimento, para os Estados Unidos. A gente está fazendo essa intermediação também. Muito obrigado.
Boa noite a todos. Eu sou a Renata Rodrigues, eu sou a esposa do Luiz. Além da Brick Solutions, eu cuido de um grupo chamado Gringas. O grupo está em 44 estados. Está em 46 hoje, completou 46 estados americanos. Somos mais de 78 grupos só de WhatsApp de mulheres que migraram para os Estados Unidos. E ali a gente tem um acolhimento, a gente troca informações, a gente faz encontros. E as esposas de vocês são muito bem-vindas. Boa noite, meu nome é Vinícius, eu trabalho como Sales Rep para algumas empresas, tanto do modelo de indoor quanto outdoor, remodeling, e também trabalho com marketing para essas empresas, na questão de fotografia, vídeos e o alcance de maior público nas redes sociais. Pessoal, muito obrigado. Como eu havia dito, a gente preocupa muito com a questão de conteúdo. Hoje a gente tem a Águia Davi, que vai falar para a gente a experiência que ele tem na área financeira. Isso vai ser muito importante para todos nós que estamos aqui. Já vou adiantar para vocês que em dezembro nós já temos mais uma palestra com o Peter. Ele vai falar um pouquinho para a gente sobre a questão da administração dos encantos da Disney, né? Como isso funciona. Então vai ser muito interessante, não percam essa palestra. A gente já está com palestrantes já agendado para o primeiro semestre, então isso é muito importante. Vamos lançar também cursos, enfim, sempre preocupados com a questão de conteúdo e a seriedade de todos, tá? Aqui agora a gente tem algumas empresas que querem dar um parecer e fazerem alguns sorteios. O primeiro que nós temos é a do café, que é a Midas Touch Café. É de uma brasileira, ela mora em Maryland, ela chama Maria, e ela começou o trabalho dela de uma forma bem artesanal. Ela vai pessoalmente no Brasil ajudar na seleção dos grãos. A torra dela é bem diferenciada, enquanto grandes empresas como a Starbucks fazem uma torragem muito grande, as torragens dela são pequenas, porque a torragem pequena você consegue analisar melhor o tipo de grão, então não precisa torrar muito para esconder os defeitos do café, como vários fazem. É bem artesanal e ela é que a gente fala um caso de sucesso da empresa Fragata International, que nós cuidamos de toda a logística e cuidamos da manutenção de todo o café e da logística internacional de pôr esse produto aqui. Ela está em Maryland, já está trabalhando aqui na Flórida também, e ela nos presenteou aqui com um sorteio de 2 sacos de saquinhos de café. Ela tem uma preocupação muito grande com o tipo de café. Esse café, a pontuação dele hoje está em torno de 85 pontos. É um café, realmente um café especial. E ela também se preocupa para aquelas pessoas que querem explorar o máximo, potencializar ao máximo o sabor de um café, ela também auxilia como preparar um café de uma forma mais produtiva, né? Muitas vezes a gente prepara um café ou prepara um chá, a gente acha que a gente está fazendo de uma forma e a gente não entende que muitas vezes a gente pode estar escondendo o sabor da forma que a gente faz. Existe todo um diferencial nisso aí. A gente vai fazer um sorteio. Alessandro, como é que seria o sorteio desses 2, por favor? Já estão aqui. Preencheu quando chegou. Já não preencheram. Não preencheu? Não. Não preencheu ainda? Nós conseguimos também brinde para todos de perfume da marca da Armani Code. São amostras. São um saquinho com as amostras de perfumes. Estão chegando. Quem conseguiu isso foi
a Ana, através dos contatos dela lá na Mendes. Agradecer não só a Ana, como o Júnior e a Camila, que fazem parte da gestão, que conseguiram esses brindes para nós. Ela está chegando daqui a pouco. Então, antes de sair, tem os brindes também, os perfumes para vocês. Ela também se coloca à disposição se alguém precisar de algum suporte para compra de perfumes. Ela está lá na Macy's do Millennia, tá? Então, daqui a pouquinho vai ter amostra de perfumes aí pra gente. Bom, então agora nós chegamos num momento tão esperado, que é o Davi, por favor. O Davi, ele vai falar, o Davi Micena, sobre captação de recursos para small business. É uma pessoa com ampla experiência. Só de Estados Unidos ele já tem 17 anos, sempre na parte financeira e na parte realtor. Ele é formado em administração, ele é associado a várias associações de broker, seja na Flórida ou até de âmbito internacional. É consultor e é uma pessoa que navega muito bem nessa área financeira e de imobiliária. Então é a pessoa correta para nos brindar, né, sobre hoje como que nós podemos, da melhor forma possível, captar recursos para as nossas atividades. Então, por favor, eu peço uma salva de palmas para o Davi. Obrigado a todos, boa noite, mais uma vez, é um prazer rever alguns amigos e também conhecer novas pessoas. Muito obrigado pela presença de vocês mais uma vez, tá bom? Muito bem, vamos começar então falando sobre a captação de recursos para small business. Vamos ao que interessa. Eu falo um pouco rápido, mas depois a gente pode conversar depois dessa palestra, que é só uma introdução rápida, a gente não vai se estender muito, mas a ideia é que a gente possa dar um conceito de como fazer a captação de recursos para que finalmente a gente possa começar a fazê-lo. Muito bem, vamos lá então. Hoje a gente vai estar falando sobre 4 pontos principais. A gente vai começar rapidamente com a introdução sobre a definição de small businesses e os seus objetivos. Por exemplo, muitas pessoas se perguntam, será que eu sou um small business? Será que o meu concorrente também é um small business? A gente vai falar rapidamente sobre isso com um exemplo prático. A gente vai estar falando finalmente sobre os mecanismos de captação de recursos financeiros. Existem alguns exemplos práticos aqui e a gente vai falar não de teoria, vamos falar na prática, a realidade. Às vezes a expectativa está aqui, só que a realidade é diferente. Então a gente vai falar de maneira prática como obter tais recursos. Vamos citar exemplos práticos e finalmente a gente vai ter a nossa conclusão com perguntas e respostas. Então a gente vai abrir para qualquer pergunta, dar resposta e ter uma interação aqui para a gente poder ter mais proveito aqui da palestra. Vamos lá então? Podemos? Ótimo. Vamos lá. Definição de small business. Aqui fala de uma maneira bem clara. Alguém aqui tem mais de 500 funcionários? Então, eu acredito que todos nós aqui somos small businesses. A definição do SBA para small business é todas as empresas que têm até 500 funcionários ou cujo faturamento anual é de 7 milhões e meio de dólares. Existe uma tabela com várias categorias. Isso muda se é um hotel, se é uma loja, se é uma padaria, se é um restaurante, mas, em média, todos os negócios que têm 500 funcionários ou mais, ou melhor, menos que 500 funcionários, ou fatura até 7 milhões e meio de dólares ao ano, é considerado um small business. A palavra small é só uma definição, porque, na verdade, estamos falando de um grande business. E nós vamos falar daqui a pouco e entender por que o small business é tão importante para o país mais rico do mundo. 62% da economia americana passa pelo small business. Passa por essa pessoa que está aí sentada do seu lado. É o backbone da economia do país. É muito importante sobre todos os aspectos. E, claro, falando sobre
os objetivos do small business, a gente tem essas definições. Finalmente, uma questão óbvia, todo small business ele tem como objetivo ter lucro, crescimento, fluxo de caixa, fidelidade do cliente e outras coisas mais. Quem tem small business aqui nos Estados Unidos não está aqui, por exemplo, em Orlando ou na Flórida por causa do Mickey. Não. Ela está para atingir um desses objetivos. E talvez até outros que estão aqui nessa lista. Mas isso mostra a importância do small business. Você, o senhor, a senhora que está aqui nessa noite, tenha certeza que você representa esse 62% da economia americana. Tá certo? Vamos lá então. Seguindo aqui, vamos ao que realmente interessa. Vamos falar sobre mecanismos de captação de recursos financeiros, que é o tema da nossa palestra. Existem números, mas vamos destacar aqui nessa noite somente três. Três principais. O primeiro, que nós não vamos dar tanta importância, eu vou explicar por quê, são os empréstimos chamados convencionais. Alguém aqui já tentou fazer um empréstimo recentemente com algum banco e teve uma notícia não tão boa? Alguém aqui? Teve um caso, você? Alguém mais? Talvez você tentou um empréstimo convencional. Ele tem mais burocracia, ele exige mais do small business. E nem sempre é a melhor opção. Nós temos dois tipos de empréstimos convencionais. O a prazo, onde você tem valores e prazos fixos, por exemplo, você faz um empréstimo por 36 meses no valor de $30 mil. Você tem um juros embutido, sabe quanto vai pagar, sabe quanto tempo vai pagar e sabe também o que acontece se você simplesmente não pagar. E também temos o rotativo, que são as famosas linhas de crédito, onde você pode usar uma parte do valor ou valor completo e à medida que você paga esse valor, você aumenta essa linha de crédito, ela é rotativa. Nem sempre é uma boa opção, porque tem uma alta taxa de juros. Então, só para efeito de conhecimento, nós temos os empréstimos convencionais, mas nós vamos focar hoje nos outros dois, que, sinceramente, você vai chegar a essa conclusão junto comigo, é a melhor opção para o small business. Vamos falar do segundo mecanismo, o famoso empréstimo SBA. Eu tenho certeza que o senhor e a senhora já ouviram falar muito sobre isso, e talvez, junto com o anúncio do empréstimo SBA, você ouviu falar sobre o estigma de que é muito difícil de conseguir o empréstimo SBA. Vamos entender um pouco sobre isso. O empréstimo SBA ele é garantido pelo governo e ele tem como objetivo dar sustentação aos projetos do small business. Então, se eu sou um small business e necessito recursos para que eu atinja o meu objetivo, não deveria ser complicado para mim. Então, existe um processo a ser seguido, existem regras a serem seguidas, elas são iguais, não importa o banco que você buscar, mas ele existe e está aí para ser usado pelo small business. Então, antes de ter esse estigma, é muito difícil para mim, é impossível para o meu small business, eu não qualifico, eu sugiro que você busque um profissional para que possa fazer um levantamento junto e ver como isso pode ser feito esse SBA, esse financiamento. Nós temos duas categorias, que é o 7A, que é o mais comum, e temos o 504, que é mais para real estate, commercial real estate. O 7A, nós temos ele de maneira bem simples, não é complicado como pintam por aí. Na verdade, ele tem uma lista de regras, de documentos que têm que ser preparados, mas uma vez que você atende a esses requisitos, você consegue o empréstimo SBA. Eu vou falar daqui a pouco sobre um caso prático de um cliente meu, que ele teve em 30 dias o valor solicitado, depositado na conta. E demorou 30 dias mais porque ele demorou para juntar os papéis, os documentos necessários. Eu trabalho em banco, tá gravando isso aí, né? Eu trabalho em banco, se der para cortar, mas eu tenho que falar, banco é igual a imigração, ama papel. Quanto mais papel, mais evidência, melhor. Mas, se você consegue juntar tudo, você consegue sim a aprovação. Os recursos estão aí. Se você, como small business, que de repente qualificaria para um SBA, não pegar esse recurso, nós sabemos que outro small business vai vir no seu lugar e vai conseguir pegar o recurso que era para a sua empresa, para os seus funcionários, para os seus clientes. Então, daqui a pouco a gente vai falar mais detalhes sobre isso. E aqui a cereja do bolo, o terceiro, que é o empréstimo para small business,
que eu vou focar muito nele, porque nós temos uma excelente oportunidade para todos que estão aqui nessa noite no terceiro. Tá certo? A gente já está quase terminando, mas até aqui tudo bem? Tá bom, daqui a pouco tem um churrasco, não se preocupa não. Vamos lá. Vamos seguir. Vamos falar só, passando novamente sobre o primeiro método, que é o empréstimo convencional. Acho que é importante entender a diferença para você saber o que evitar, o que buscar e o que fazer ou não. Alguns destaques dos empréstimos convencionais. O primeiro tópico aí pode assustar alguns business owners. Ele requer um bom crédito pessoal e um bom crédito da empresa. A empresa também tem crédito. Ela tem um credit score. Quando nós falamos de um bom crédito pessoal, a questão é que alguns business owners, isso acontece lá na agência que eu trabalho, perguntam, vem cá, você vai fazer a aplicação aí para mim, mas vai rodar o crédito da empresa, né? Não é o meu não, né? Eu tenho que falar para empréstimos convencionais que, infelizmente, vai ser rodado o crédito da empresa e também do crédito pessoal do dono ou dos donos da empresa, porque eles são os garantidores desse empréstimo. Se por acaso a empresa ABC não cumprir com o empréstimo, a gente não pode entregar um documento de cobrança para a ABC. Tem que entregar na mão de alguém, uma pessoa individual, um indivíduo. Então, o crédito pessoal também ele é contado nesse caso. Ele exige muito fluxo de caixa. 2 anos em operação é imprescindível para o empréstimo convencional. Nós temos até aqui um range de crédito pessoal de 670 a 680 para cima. Em média, isso pode variar. E também um faturamento anual mínimo por volta de $250 mil. Então, o empréstimo convencional ele é muito engessado. Na maioria das vezes, quando você vai a um banco, uma agência, a uma instituição financeira, e você fala, eu estou querendo buscar um empréstimo para minha empresa, como é que eu faço? Geralmente, eles vão te oferecer isso aqui primeiro. E devido à dificuldade, geralmente você vai receber uma negativa. Então, a sugestão dessa noite é, não se limite ao que vão te oferecer. Pergunte, quais outras opções meu próprio negócio, meu small business tem? Quais são as alternativas? Existem outros meios, além do empréstimo convencional? Então fica aí a dica, tá bem? Movendo adiante, a gente tem aqui um exemplo prático de um empréstimo convencional. Esses são casos reais, tá? São clientes meus, claro, a gente não divulga nome por questão de sigilo bancário, mas é um exemplo prático. Ele esteve lá na agência e ele pediu um empréstimo convencional. O faturamento da empresa eram $250 mil ao ano. O máximo que ele conseguiu foram 10%, ou seja, $25 mil. Não resolveu o problema dele. Ele pegou o empréstimo a si mesmo, mas mostra quão limitado é o empréstimo convencional. Deu para entender até aí, pessoal? Ótimo. Vamos para o próximo exemplo. Finalmente, nós temos aí, como critério, é importante saber qual a linha de negócio. Então, se o senhor ou a senhora for a uma agência bancária, ou for me visitar na agência, ou buscar outra instituição financeira, e falar, olha, eu quero um SBA Loan, como é que eu faço? É muito importante estar claro qual a sua linha de negócio. É muito importante que esteja definido. Lembre-se que você vai ter um underwriter, uma pessoa que vai estar no computador, analisando a sua aplicação, e que não entende do seu negócio. E ninguém melhor do que... Você é William, não é isso, William? Williams. Não tem ninguém melhor do que o Williams para falar do bebê dele, do negócio dele, da empresa dele. Não existe ninguém melhor do que você, que é o business owner, para falar do seu filho, para falar da sua empresa. Então, já tenha definido. Essa é a primeira pergunta. Qual é a sua linha de negócio? Essa resposta ela não pode ser vaga. Ela tem que ser definida. Ainda que você atue em vários segmentos, mas essa resposta tem que estar pronta. Isso vai ser muito importante para a sua aprovação. Projeções financeiras. É importante saber a história da empresa, mas é imprescindível saber onde você quer chegar com ela. Por que você quer um empréstimo? Jamais vai ser para ficar na mesma situação. Eu quero esse empréstimo porque eu projeto que a minha empresa, que hoje é um restaurante chamado Boi Brasil, ela possa ampliar para mais um salão para que eu atenda o dobro de clientes numa noite como essa. Então, é muito importante ter essa projeção financeira bem definida, bem clara. Outra coisa, vai ser contada a pontuação de crédito da empresa, pessoal, também. Mas vai ser analisado o fluxo de caixa dos últimos 2 anos, isso é imprescindível, e também a projeção.
É muito fácil achar o histórico de uma empresa dos últimos 2 anos. Você pega o tax returns, você pega o P&L da empresa, você pega todo o statement financeiro, você tem lá o raio-x da empresa nos últimos 2 anos. Pega o extrato bancário e assim por diante. Agora, como é que a gente faz para saber qual a projeção da empresa? Como saber isso? Isso é algo que tem que ser feito baseado no historial que você teve até hoje e aquilo que esse empréstimo vai trazer. Se você injeta 100 mil, 500 mil dólares na sua companhia, a sua projeção com certeza vai refletir a sua margem de lucro com aquele capital investido. Então é muito bom já ter uma ideia de onde você quer chegar com esse investimento. Olha, com esse recurso eu vou contratar mais gente, eu vou atender mais clientes, eu vou comprar mais mercadorias, eu vou poder negociar, vou ter poder de compra, eu vou poder chegar mais longe. Então essa projeção é muito importante. Esse tópico aqui não é tão divulgado, mas nas entrelinhas, qualquer pessoa que for revisar a sua aplicação do SBA, ela vai ver qual é a sua experiência. Eu vou contar uma história rapidinho aqui. A minha esposa que está aí atrás, ela foi para o Brasil uma vez e eu fiquei sozinho com a cachorrinha em casa. E aí, eu na cozinha sou um desastre. Era 10 da noite, eu ligando no Brasil e perguntei para ela: Patrícia, onde é que você guarda o açúcar aqui na cozinha? Parece brincadeira, mas é verdade. Porque eu não tinha a menor noção de cozinha. Porque eu sempre contei com ela, sempre. Ela gosta de cozinhar, eu gosto de comer, a barriga não mente. Mas aí eu não sabia onde ficava o açúcar. Na minha própria casa. Parece brincadeira, né? Mas mostra que eu não tinha nenhuma experiência naquilo. Tive que pedir ajuda para ela. Assim também é com a empresa. Se você fala assim, você trabalha com o quê? Eu trabalho com madeira. Ah, é? E quanto tempo que você trabalha com madeira? Olha, eu vi no YouTube um vídeo sobre madeira, eu achei interessante, eu estou pensando em entrar nesse ramo. Você já trabalha com ele? Não. Já trabalhou? Nunca. Você tem grande probabilidade de ser negado, porque você não mostra que você tem experiência na empresa. Você pode ter uma grande ideia, fantástica, mas se você não tem uma experiência, um histórico, isso vai contar muito na hora da aplicação. Nenhum bancário vai te falar isso. Isso está nas entrelinhas, mas isso vai se contar muito para você. Tá certo? É importante lembrar também, por exemplo, ainda na questão da experiência, sim. Essa experiência é do sócio, da empresa ou da empresa? Excelente pergunta. As duas experiências vão ser avaliadas. Se a empresa já existe, qual foi o historial dela e qual a sua experiência pessoal nessa empresa, nesse ramo. Digamos que você esteja pedindo um empréstimo SBA para comprar uma empresa. Você, de repente, não tem experiência naquela empresa, mas a empresa vai ter funcionários com os quais você vai trabalhar juntos. Tudo isso vai contar na hora da sua aplicação. Uma coisa também que você perguntou que é interessante sobre a experiência de quem, se é pessoal ou da empresa, vale lembrar que em alguns casos você pode pedir um SBA Loan para um startup. Por exemplo, estamos falando muito agora de inteligência artificial. É algo novo, relativamente novo. Então, não existe tanta experiência em termos de tempo, mas talvez a sua experiência não foi longa, mas foi muito rica. Você fez uma especialização, você atuou numa empresa que já está nesse ramo. Então não é só o tempo, mas a intensidade, a riqueza da experiência que você teve. Tá certo? Eu respondi a sua pergunta? Ótimo. 680 é o mínimo credit score pessoal do SBA. O que a gente sugere? Aquela velha historinha. Se você vai comprar uma casa, você não financia carro, você não troca de emprego, você não troca de endereço, você não compra os móveis até fazer o closing, para não afetar o seu crédito. Também com o SBA. Se você planeja fazer um empréstimo SBA, de repente amanhã, lá no banco, eu vou te esperar. É bom que você não esteja fazendo nenhum tipo de financiamento nesse momento que possa afetar o seu crédito. Assim que você assinar o close do SBA, você faz o que tem que fazer. Tá certo? Movendo adiante nesse tema do SBA, nós temos aqui um exemplo prático. Essa é uma aplicação real de um cliente nosso, e claro, cobriu as informações pessoais, mas vamos falar de números. Quanto seria a taxa de juros do SBA? O 7A Loan, que é o que nós temos aqui, a taxa dele vai ser sempre o prime rate, que baixou agora, quarter point, não sei se vocês viram, recentemente baixou, para 7,75%, estava em 8%, mais 2,75% no máximo. Vamos fazer um cálculo rápido, uma conta de padaria.
Então, se fosse há 2 semanas atrás, estamos falando mais ou menos de 10,75 no máximo. Agora baixou um pouquinho para 10,5. A vantagem do prime rate é que ele vai continuar baixando. Essa é a projeção que nós temos para a economia agora em 2025. Baixando o prime rate, a sua prestação de financiamento também baixaria. Claro, que a gente passou nesses últimos 2 anos, 2022 para cá, onde o prime rate, o interest rate, todos subiram, infelizmente, quem tinha prestação de SBA subiu um pouco. Mas a projeção agora, dados econômicos, é que nós vamos ter um 2025 muito melhor do que os últimos 2 anos e um 2026 histórico. Essa é a projeção do mercado financeiro. Então, a tendência é que baixe muito mais. Nós estamos falando aí também de startups. É uma empresa nova, não existe. Até respondendo um pouco a sua pergunta, mas o SBA pode ser para isso também. Não é só para compra de uma empresa já existente. Não é só para financiamento de capital de giro de uma empresa já existente. É também para startups. Ele pode ser usado para real estate commercial. Ele pode ser usado para reformas de inquilino. Nós temos aqui um business broker, não é isso? E de repente você vai fechar um contrato com ele e na compra dessa empresa você também precisa fazer algumas reformas, adaptar o imóvel para a sua empresa. Você pode incluir também o valor das reformas de inquilino no empréstimo do SBA. Isso pode ser parte do empréstimo. É até interessante que você coloque esse custo embutido como parte da sua projeção. Muito bem. Seguindo aqui nós temos franquias, equipamentos imóveis, novos e usados. Ou seja, na hora de fazer um empréstimo SBA, você pode pôr a cadeira que você vai comprar para o seu negócio. Você pode pôr o maquinário, você pode pôr os computadores, os equipamentos. Por isso que é muito importante você ter uma análise de tudo que você precisa para alavancar o seu negócio. E o último aqui que nós temos é o capital de giro. Esse é um fator bem interessante para o empréstimo SBA. É o chamado working capital, o capital de giro da empresa. Você pode pedir sim um empréstimo SBA só para capital de giro. Eu não quero comprar nenhum equipamento, eu não quero comprar nenhum imóvel, eu não quero comprar nenhuma empresa nova, mas eu preciso de capital de giro. É muito importante que quando essa solicitação for feita, seja identificado para onde ele vai. Essa é a pergunta-chave. Eu diria que é a pergunta mais importante da aplicação do SBA para working capital, para capital de giro. Para onde vai esse capital de giro? Então, um exemplo, eu posso colocar, olha, eu preciso de $100 mil, porque eu quero contratar mais uma pessoa para o meu escritório, eu vou precisar de um computador para ela, eu vou precisar pagar algumas despesas, eu vou investir alguma coisa em marketing para divulgar meu negócio, eu preciso comprar uma linha de telefone separada, eu vou fazer investimento em publicidade, enfim. Eu preciso de $100 mil para esses itens aqui. É o capital de giro. Essa informação é muito importante na aplicação do SBA. E quando nós falamos de capital de giro, repito, você vai fazer uma projeção daquilo que seria usado. Um cliente me perguntou uma vez, Davi, como é que eu faço, se eu consigo esse empréstimo, recebo esse valor na minha conta, na hora de, durante a execução, durante a aplicação, durante o gasto desse capital de giro, se muda alguma coisa no meio do caminho. O SBA vai me cobrar todos os recibos exatamente como eu coloquei no meu business plan, que a gente vai falar daqui a pouquinho? Não, não necessariamente. Porque os negócios são dinâmicos. Uma empresa, um small business, ele não pode estar engessado. Ele tem que estar analisando a concorrência, ele tem que estar analisando os seus clientes, a situação econômica, as ondas econômicas, as regulações que surgem, então pode sim haver mudança de planos durante o processo. Mas é muito importante que seja definido para onde seria esse capital de giro. Tá certo? Pessoal, estamos quase terminando. Vocês estão com sono ou não? Alguma pergunta até aí? Para ou continua? Então vamos lá, já está quase terminando. Tem que sair a aprovação hoje. Hoje? Tá bom. Até meia-noite sai. Então vamos lá. Alguns destaques rápidos do SBA. Preferred Lender é o recomendável. O banco que eu estou aqui representando, o Regions Bank, ele é um Preferred Lender. Mas não somente o Regions Bank. O Bank of America, por exemplo, também é um Preferred Lender.
E há muitos bancos que são SBA Preferred Lender. Qual a diferença de você usar um Preferred Lender e não um Preferred Lender? Quando você usa um banco como Regions, como Bank of America e outros bancos que são Preferred Lenders, todo o processo é mais rápido. E o próprio banco faz a aprovação do SBA. Como é que o governo faz? Ele entende que alguns bancos já seguem as suas regras, tem no seu compliance embutido as regras que são necessárias e dá ao banco a autonomia, desde que ele seguiu todas as regras, de aprovar aquele cliente. Quando você trabalha com uma instituição financeira que não é um preferred lender, ele pode até te oferecer um SBA loan. Contudo, o processo vai ser mais demorado e depois de concluído ele vai ter que mandar para o SBA para uma análise, esperar que o SBA aprove essa aplicação e finalmente o banco vai te dar a resposta. Então fica aí a dica. Sempre que você vai buscar um SBA loan, primeira perguntinha. Vocês são preferred lender? Porque você ganha tempo e dinheiro. Tá bem? Entrevista telefônica com o dono. O seu telefone vai tocar. Eles vão te ligar e vão querer ter uma conversa, ver se você existe mesmo. Ver se você é o dono da empresa. Se eu perguntar para o Públio, por exemplo, sobre a Fragata, ele vai me dizer de cor e salteado tudo que eu perguntar. Mas se não fosse o Públio na linha, ele ia gaguejar. Ele não ia ter a informação que a Fragata tem. Por isso que eles sempre vão fazer uma entrevista telefônica, é parte do processo, algo simples, mas que vai simplesmente perguntar para você sobre a empresa. Eu esqueci o seu nome, desculpa. Humberto, desculpa, tem dois Humbertos aqui, né? Humberto, me conta aí sobre a sua empresa. É um bate-papo. Quanto mais natural você for, melhor. Igual a gente conversou aqui antes da palestra. Me conta aí, você faz o quê? O que você trabalha? Quanto mais natural você for, melhor nessa conversa telefônica. Eventualmente, haverá também uma visita ao local de operação. Eu tive um cliente que, quando eu falei isso, ele ficou preocupado. Ele falou assim, mas Davi, eu não tenho escritório, eu trabalho de casa e eu trabalho no cliente. Eu expliquei, não se preocupe, basta que você informe isso na hora da aplicação. Onde é que você atua? In the field. Na área de atuação, é com o cliente. Então, não tem nenhum problema. Não vai haver uma visita física, porque você não opera desde um escritório. Você opera in the field. No caso da consulta telefônica, todos são chamados. A cereja do bolo aqui sobre o SBA é que ele é 75 garantido pelo tio Sam. Ou seja, por isso que o SBA é uma grande opção para os bancos. Se a empresa ABC falhar com o pagamento, o governo americano garante 75% do valor do empréstimo para o banco. Ou seja, o banco tem um risco muito baixo. Por isso que a aplicação demora um pouquinho mais que o normal, para eles terem certeza que está tudo bem, mas eles sabem também que o governo garante esse empréstimo. O SBA foi criado pelo governo para ajudar o small business. Quando você fala de 75%, você já está com quase todo o empréstimo garantido. Por isso que ele é muito oferecido pelos bancos devido à garantia do governo americano. Sabe lá o que é isso? Para o banco, você emprestar milhões e milhões, bilhões de dólares e saber que 75% de cada dólar que ele está dando para a empresa, se acontecer algum problema, e pode acontecer um problema, o governo americano garante esse valor de volta para o banco. Finalmente, nós temos aí, dentro do 7A Loan, uma categoria chamada Express, que são os empréstimos até $350 mil. Até $350 mil o processo é muito mais simples e muito mais rápido. Fica aí também a dica. No banco em que eu trabalho, a gente faz empréstimos e se ele for até $250 mil, eu estou falando dos convencionais, o banco se encarrega dos closing costs. Não tem closing costs para o cliente. Se ele pedir $251 mil, ele já vai ter que pagar. Então, é importante também na hora de fazer o empréstimo, jogar com esses números. De repente, você estava entre 300, 400 mil dólares, 350 vai ser mais rápido do que 351, porque esse é o threshold para o Express. Tá bem? Essas informações, Públio, Alessandro, Luiz, depois a gente vai mandar no grupo para que você possa ter também como consulta, como referência. Tá bem? E aí tem aí algumas informações, tem um bloco para anotações aí,
Tem o nosso telefone, tem o nosso e-mail. Se você precisar, você pode ligar, você pode ir lá nos visitar, pode mandar um e-mail, com muito prazer, a gente vai estar aí para ajudar. E limite, de repente você fala, olha, 350 não resolve o meu problema, eu tenho uma projeção maior, eu preciso de mais capital, podemos chegar até 5 milhões de dólares dentro dessas mesmas regras. Vamos lá. Vamos falar aqui sobre uma parte importante para que o empréstimo SBA tenha sucesso. É o plano de negócio. Inclusive nós temos aqui o Marcos, né, que trabalha com isso. Se você precisar fazer um plano de negócio, está aqui o Marcos. Ele tem experiência com isso e pode nos ajudar com isso também. Mas vamos só ver alguns pontos principais desse plano de negócio. A velha, famosa visão e missão. Pode ser uma frase, mas é importante que você saiba qual a visão da sua empresa e qual é a missão. Isso deve ser parte do plano de negócios. Oferta e valor propositivo. Por que essa empresa existe? Qual o objetivo dela? Além do que a gente falou de lucro, de fluxo de caixa, ajudar os clientes, qual o propósito dessa empresa? Onde ela quer chegar? O que ela oferece de diferente das demais? A audiência e consumidor final, isso tem que estar no plano de negócio. Se não me equivoco, 2 palestras atrás foi falado sobre isso, sobre a audiência, sobre o público target. Audiência e consumidor final. Quem é o seu cliente? Quem compra de você? A quem você quer alcançar? Olha, eu trabalho, como falou a... Desculpa, eu esqueci o seu nome. Da fundação. A Gilmara. Como a Gilmara falou, olha, eu trabalho com pessoas assim, assim e assim. Excelente. Então ela definiu o público-alvo dela. No plano de negócio, a empresa ela tem que divulgar qual é o seu público-alvo, qual é a sua audiência, quem é o seu consumidor. Em outras palavras, quem vai pôr dinheiro no seu bolso, para que você pegue o dinheiro no seu bolso e pague a sua prestação do SBA todo mês, todo dia 1º do mês. Onde você vai chegar, isso tem que estar no plano de negócio. Muito bem. Exemplos práticos. Essa aplicação é uma aplicação real também de um cliente nosso. Esse cliente ele pediu um empréstimo SBA, o 7A, que a gente falou há pouco, para a companhia, e ele pediu para o Working Capital, capital de giro. Ele chegou até mim e falou, olha Davi, eu preciso dar um boost na minha empresa. Eu tenho uns clientes, estou atendendo, mas eu estou ficando para trás, estou perdendo oportunidades de negócios, preciso dar uma injeção de capital na minha empresa. Já atendi empréstimo convencional, o juros estava muito alto, muito complicado. Será que eu posso fazer um SBA? Nós fizemos a aplicação e, como está escrito aqui, a aprovação dele foi em menos de 30 dias. O que mais demorou foi para ele juntar a papelada. Quando a aplicação foi submetida, estava toda completa, a aprovação saiu em 3 dias. Em 3 dias, os 100 mil dólares, tirando pequenos as taxas do empréstimo, então foi mais ou menos 96 mil dólares, 750 que foram depositados na conta da empresa 3 dias após a aplicação ter sido aprovada. Esse cliente, ele fez um termo de 10 anos, que é muito comum para o SBA, 120 meses, e ele ficou com a prestação de 1.233 por mês. Esse valor pode subir um pouquinho, pode baixar um pouquinho de acordo com aquele prime rate que a gente falou agora há pouco. Tá bem? Alguma pergunta até aí, pessoal? David, Sim. tem colateral? Sim. Qual o colateral? Para uma empresa que está pedindo working capital. Working capital central. Exatamente. A própria projeção que você vai ter. Digamos que a sua empresa seja uma transportadora. Você tem caminhões. Digamos que a sua empresa seja um escritório de consultoria. Você não tem tangible assets, mas você tem uma carteira de clientes e você tem uma projeção que você colocou lá no plano de negócio. Essa projeção, se comprovada que ela pode se efetivar, por isso que o plano de negócio tem que ser bem desenhado, ela vai ser o seu colateral se você não tem nenhum tangible asset. Mas quanto mais colateral você tiver, melhor. E respondendo a sua pergunta também, Marcos, real estate é o melhor colateral que existe. Se você tem um real estate, se você tem uma empresa que tem, por exemplo, digamos que esse restaurante aqui, o Boi Brasil, se esse imóvel for dele, é excelente para aprovação. Ele tem uma aprovação virtual já. É muito raro ele não conseguir aprovação. Mas você pode, de repente, você não tem um real estate, mas você tem caminhões, você tem veículos, você tem accounts receivable,
Você tem um valor para receber que está aí, você tem contratos assinados, os extratos bancários dos últimos 2 anos. Por isso que se você abrir uma empresa e planeja pegar um SBA daqui a um certo tempo, tenha já uma conta bancária, crie um historial. A partir do 2º aniversário da empresa, do small business, ele se torna um adulto. Ele alcançou a maioridade empresarial. Antes de 2 anos é muito difícil, porque a empresa ainda está se provando. A gente sabe que aqui nos Estados Unidos, a cada 10 empresas que abrem e que não são franqueadas, em média, 7 delas fecham as portas. Já as franqueadas é o contrário. De cada 10 empresas das franqueadas, 7 têm sucesso, só 3 fecham. Por quê? Porque elas têm exatamente um plano de negócio aplicado. Então, concluindo a resposta à sua pergunta, Públio, nós temos tax returns, profit and loss, informações pessoais, informações do colateral. Olha, eu vou usar a minha casa como colateral desse empréstimo. Eu preciso saber onde está a casa, o endereço da casa, se ela está no flood zoning, se essa casa está paga, se ela tem equity, se ela tem dívida. Eu preciso saber também se você tem contas bancárias. Quanto você tem nas suas contas bancárias? Vai ser uma lista de tudo que você tem como asset. Tudo isso vai ser solicitado. Parece ser muita coisa, mas se você pegar um dia e se organizar, você consegue juntar toda essa papelada e fazer a aplicação. Uma coisa também que é importante durante essa aplicação é o plano de negócio. Muito importante, tem que ter um plano de negócio, que é ele quem vai conversar com o underwriter. Lembre-se, vai ter uma pessoa no computador que não te conhece, que vai estar dando aprovação do seu empréstimo ou não. Se ela não entender direito o que é aquilo lá, ela pode ser negado só porque não entendeu direito o que estava escrito lá. Um bom plano de negócio, ele vai falar por você e vai fazer a aplicação ser muito mais fácil. Respondi a sua pergunta, Públio? E a gente vai dar mais detalhes depois, se você precisar, porque nós temos uma lista completa e podemos passar para vocês. Muito bem. Last but not least, vamos falar aqui sobre o que eu considero uma grande vantagem dos 3 modelos de empréstimos, dos 3 mecanismos de captação de recursos para small business. Lembrando, empréstimos convencionais, o SBA, eu diria que esse, o terceiro, que são os empréstimos direto para small business, são os mais vantajosos. Falando sobre o Regions Bank, nós temos uma divisão do banco chamada Ascension Capital. O Ascension Capital era uma empresa que só fazia empréstimos e foi comprada alguns anos atrás pelo Regions Bank. Um objetivo somente, facilitar a vida do small business owner. Eu tive um cliente ontem mesmo que ele falou assim: Davi, eu fui no Bank of America, sou cliente deles há muitos anos, preciso comprar um caminhão e não consegui que eles me aprovem. Eles financiam meu carro pessoal, mas quando eu falei que era um caminhão para minha empresa, eles falaram: infelizmente a gente não faz. A Ascension faz. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo de um cliente que também foi atrás de um caminhão. É incrível como a gente faz financiamento de caminhão lá. Mas é muito mais fácil através do Ascension Capital. Nós estamos falando de uma aplicação de uma página. Quais documentos eu preciso? É uma página a aplicação, é muito simples. Você pode fazer até remotamente, não precisa nem na agência. E nós estamos falando de aprovações de $250 mil em até 2 horas. Em 2 horas você pode ter a aplicação aprovada e pronto para ter acesso ao capital. É muito simples. Nós entendemos através do Ascension que o dono do small business, em alguns casos, ele não tem um dia para esperar. Ele não tem uma semana para esperar. Ele tem um cliente, ele precisa prover uma solução o mais rápido possível, e se ele não for rápido, ele vai perder para o concorrente dele. Por isso que nós temos o Ascension Capital. Falando um pouquinho mais sobre isso, eu vou pular isso aqui, depois a gente manda. O pedido de crédito é bem simples, os termos são flexíveis, como vocês podem ver, de 1 a 2 anos, financiamento no mesmo dia, e você pode fazer empréstimos comerciais convenientes, ou seja, não um adiantamento de dinheiro em vendas futuras. Alguns empréstimos, eles vão pedir para você fazer um adiantamento daquilo que você vai captar. Com Ascension não. Você consegue esse empréstimo sem ter que provar nenhum adiantamento, nenhum contrato assinado para obter os recursos. E ele é muito flexível para empréstimos comerciais.
Nós estamos falando de 12 bilhões de dólares para 156 mil small business nos últimos anos. Lembra que a gente falou há pouco, se você não pegar esse recurso, outro vai tomar a sua frente e pegar? Então nós estamos falando de 156 mil small business owners que já pegaram empréstimos com a Ascentium e estavam na situação parecida. Será que eu qualifico? Será que dá certo? Tentei outro lugar, me negaram? Está aí o resultado. Nós estamos falando de imóveis, equipamentos, reformas, e você pode começar a pagar até em 6 meses, em alguns casos. Imagina que maravilha para o business owner. Eu preciso de capital de giro, preciso captar isso, investir, recuperar. Me dá 6 meses para começar a pagar? Vai ser um grande alívio para a empresa. Os outros empréstimos, como eu falei para o público agora há pouco, vão pedir os tax returns. Em alguns casos, no Ascentium, esquece o tax return. Nós estamos falando de 3 meses de extrato bancário. Muito mais simples, muito mais prático e fácil de aprovar. O Jefferson, que é contador aqui, pode falar mais sobre isso, mas você tem a qualificação para o Section 179, que é a dedução fiscal em cima do depreciation do que você está investindo, mas a grande vantagem é que você não precisa esperar anos para fazer. Você já pode começar a aplicar esse depreciation já, no ano que você fez o empréstimo. Imagine você pegar uma Ascentium Capital empréstimo esse ano e já fazer o depreciation agora, em 2024, já reduzindo as suas taxas para o ano que vem. E nós temos alguns casos, termos de até 7 anos para pagar. Eu vou colocar aqui rapidamente um testemunho. Esses 2 empreendedores, eles pegaram o empréstimo com a Ascentium e eles falam aí que, tem 2 minutinhos, que eles tentaram em vários outros bancos, vários outros lugares, disseram não. Mas foi aqui que eles conseguiram. E não somente isso, eles até foram aconselhados pelo Ascentium, por nós, para pedir um pouquinho mais, comprar um material um pouquinho mais novo para ajudar na fomentação do negócio. Deixa eu colocar aqui para vocês. Nós vamos colocar aqui com legenda em português. É melhor, né? Vamos colocar aqui com legenda em português. Só um minutinho. My cashback rewards help me save money on school supplies. But you know who really needs the money? Financed 3 pieces of equipment for us, 8,000-pound excavator and a 10,000-pound track loader, and then a pull-behind air compressor. My name's Tim Yoakum. I'm co-owner of Pave Northwest with my business partner Russell Bond. We serve customers in the greater Oregon, Washington area. We offer asphalt services and we specialize in a process called slurry seal resurfacer. During our busy season, we'll have about 10 or 12 employees. Well, when we first started, it was just me and Russ, and we didn't really know where this thing was going to go, but it's kind of taken off. We needed financing to buy updated equipment to load our slurry equipment, and also so we didn't have to rent equipment off it. The conventional financing has always been really frustrating. Even though everything looks good on paper, they'd always come back and want something else, or big down payment, or request information we couldn't give them. We got an email from Ascentium saying that they offered business financing, and I thought, what the heck, I'll give it a shot. Ascentium was really easy. Whenever we called them, they called us right back. If they needed something, they were very specific. They sent us a 1-page application. I filled out the 1-page application. Once we found the equipment, it was pretty much instantaneous. It was 100% financing. They actually encouraged us to buy almost new equipment. It's definitely streamlined our business to have these pieces of equipment on site. And this track loader that we bought, I think, does it in half the time. And so we're not waiting on trucks anymore. We've saved tons of money not having to rent stuff. The first 5 years in your business, it's hard to get a loan from someone. And so we were pretty pleased with the whole process through Ascentium because it was quick and easy. Tá, então, pessoal, um exemplo do Ascentium. Eles falaram 2 coisas muito importantes aí. Primeiro, foram em outros lugares e negaram o empréstimo. E segundo, eles foram aconselhados até a conseguir um pouquinho mais para equipamentos mais novos do que eles iam comprar. Para terminar, existem, claro, outras opções de empréstimos, o crowdfunding,
vocês estão familiarizados, angel investors, sempre com uma taxa de juros embutida muito alta, a gente sabe disso, vão pedir garantias altíssimas e muitas pessoas acabam se enrolando um pouco, mas pode ser uma opção. Um cliente falou assim, Davi, eu estou pensando em fazer flip de casas e eu achei muito boa a taxa de juros. Eu falei, quanto é? Ele falou, 1% ao mês. Eu falei, você sabe quanto dá 1% ao mês? Ele, quanto? 12,68% ao ano. Então, é muito importante comparar maçãs com maçãs na hora de tomar essa decisão. Cartões de crédito, a gente sempre evita o gasto com cartão de crédito, mas quando se fala de business, a história é um pouquinho diferente. Quanto é mais ou menos a porcentagem recomendada para o cartão de crédito pessoal em termos de uso do limite? Alguém sabe? 30, por aí, né? Está abaixo dos 30, você está bem. Uma emergência você usa um pouquinho mais, mas é sempre bom manter abaixo dos 30. Com a situação econômica que a gente passou nos últimos 2 anos, os cartões de crédito nunca foram tão maximizados. Muito difícil ficar nessa margem dos 30. Agora, quando a gente fala em cartão de crédito de business, ele pode ser uma pequena ajuda temporária para uma empresa. Diferentemente do cartão pessoal, o cartão de crédito business ele é desenhado para que você use quantos por cento? Alguém? Arrisca? 99,99%. 100%. Claro, tem que pagar em dia. Senão vai ser muito complicado. Mas ele é desenhado para isso. Para que você maximize e use esse limite do cartão de crédito do business como capital de giro. Então, em algumas situações pontuais, o cartão de crédito não é a melhor solução, mas pode sim ajudar o small business. Em uma semana, 15 dias, repito, você pode usar até 99,9%, porque ele é desenhado para isso, mas claro, ele tem que ser pago para não causar problemas para a empresa. Lembra que a empresa também tem um credit score? Isso vai ser reportado no credit score da empresa. Além de que ele gera também rewards, que é dinheiro que você injeta na sua empresa. Talvez você compra muita coisa na empresa cash, o cartão de débito, o ACH, o wire transfer. Imagine se algumas dessas despesas você pudesse colocar no cartão de crédito de business e gerasse pontos para você, dinheiro para a sua empresa, que volta como recurso para ela. Então, em alguns casos, o cartão de crédito pode ser sim uma grande opção para o small business. Por favor. Até quanto pode chegar um limite de cartão de crédito de business? Boa pergunta. Depende até quanto você pode chegar com a sua empresa. Tem empresas que você vai ter, em média, você calcula mais ou menos 10% do seu faturamento anual para o primeiro cartão de business. Mais ou menos, giving or taking. Então, se a sua empresa faz $250 mil ao ano, você pode chegar até $25 mil para o primeiro cartão. Só que é um detalhe, Humberto, daqui a 6 meses, você pagou tudo bonitinho, a gente consegue aumentar muito mais esse limite. Passado mais 6 meses, tudo está bem, a gente consegue aumentar ainda mais esse limite. Então ele não é fixo, ele pode ser aumentado ao longo do tempo. Mas um ballpark, a gente calcula aí 10% mais ou menos do seu faturamento anual. Mais ou menos. Uma primeira aplicação, você tem um valor e ele vai aumentando gradativamente. Tá? Não estou querendo só chover no molhado, não quero só puxar para o meu lado do Regions. Outros bancos também fazem isso. Nós damos geralmente um ano de 0% de juros, o que é uma boa estratégia para o small business. E não tem annual fee, não tem taxa, não tem anuidade desse cartão. Pode ser um bom negócio. Passado 2 meses, o juro sobe. Aí é a hora de tomar cuidado e ter certeza que está pago. Tá bem? Alguém mais tem alguma pergunta sobre isso? Maravilha. Vamos ver aqui. Para terminar, pessoal, na prática, aqui fala tudo. Cada caso é um caso. Não existe uma receita fixa. Não existe uma fórmula mágica. Cada business é unique. Ele é único. Ele tem suas características. Existem vários fatores a serem considerados. E talvez para você seja melhor um SBA. Já para o vizinho seja melhor um Ascension. Talvez para o rapaz aqui da frente ele fala, olha, para mim um cartão de crédito vai resolver meu problema essa semana. Então cada caso é um caso. Na prática, a gente recomenda que você busque um bom profissional da área bancária que possa, junto com você, aprender da sua empresa e descobrir as melhores soluções. Buscar um bom contador para te dar aconselhamento fiscal. E, em alguns casos, até apoio legal, algum advogado. Sim, Jô. Você pode voltar na tela anterior? Posso? Claro. Eu vou mandar isso para vocês depois. Vamos lá.
Aqui? Esse crowdfunding de angel investors. Certo. Tem a ser. O crowdfunding é geralmente quando você tem um pool de investidores que vão te emprestar dinheiro, por exemplo, para fazer flip de imóveis. Só que eu repito, geralmente a taxa de juros é alta. Eles vão exigir algumas garantias e no caso, vamos pegar com o exemplo de flip de imóveis, por exemplo. O próprio imóvel é o colateral. Qualquer problema, você pode literalmente perder aquele investimento. É uma opção para muitos casos, existem muitas empresas que fazem isso, muitos small business usam o crowdfunding, mas tem que só tomar cuidado com a taxa de juros. Tomar cuidado para que não seja nada além do que a empresa possa suportar. Tá? E o angel investors também são pessoas que investem em empresas em exchange for um share da empresa, uma porcentagem da empresa. É o famoso Shark Tank. Exato, exatamente. Tá? Maravilha. Alguém mais tem alguma pergunta? Perfeito. Vamos aqui então para terminar. Aí, pessoal, o que vocês estavam esperando? A picanha está no ponto já. A gente está quase terminando, daqui a pouquinho a gente vai ter a picanha e o jantar vai ser pago, não é isso, público? Quem baixou o aplicativo aí vai ter o jantar de graça. Vamos lá. Previsões, boas notícias. Olha que coisa boa para o small business. A previsão para 2025, 26 e 27, se você analisar bem em termos de taxa de juros, a previsão é que, na pior das hipóteses, se alguma coisa não sair como esperado, ainda assim nós estaríamos, se você puder ver aqui, abaixo da linha do que está atualmente em 2024. A expectativa é que nós cheguemos a esse midpoint, ou seja, em 2027, a expectativa é que nós tenhamos aí algo em torno de 60% dos juros que temos atualmente. O governo vai te garantir qualquer coisa. Existe uma liquidation se você chegar a atrasar muito tempo. O banco nunca vai perder, mas ele vai tentar também ajudar você. Então a ideia é que você volte a pagar, porque ele está ganhando muito com o seu pagamento. Agora, eu já tive clientes que ficou com 4 meses atrasados e ele ligou, falou, olha, eu não desapareci, eu estou passando por um financial hardship, me ajuda aí. O banco falou, você tem que pagar, mas a gente vai entender. Então existe uma certa flexibilização nisso aí. Só não pode ficar uma coisa muito acumulada. Tá? Durante a pandemia a gente teve muitos casos disso, né? A gente teve casos muito interessantes durante a pandemia. Tivemos até forgivable loans. Vocês devem se lembrar que onde a pessoa pegou um valor altíssimo e nunca teve que pagar, e foi tudo documentado, foi uma outra situação. E temos outras linhas aí no SBA, tem o EIDL, tem o Disaster Recovery, quando tem furacões, existe linhas de crédito para quem foi vítima do furacão, foi impactado pelo furacão e outras coisas mais, tá? Só uma coisa importante Sim. dizer que ele dá o prazo para você pagar, mas os juros continuam correndo. Sim, isso não tem como. É muito bom comentário. Ele continua correndo realmente, tá? Para terminar aqui, olha a previsão, a projeção para 2028, se o computador deixar. Olha que maravilha. Já pensou? 2,9%? Essa é a expectativa, essa é a projeção, e eu acredito piamente nisso, pessoalmente. Ninguém pode bater o martelo, mas eu acredito. Nós tivemos a eleição na terça-feira da semana retrasada. Na quarta-feira, horas depois do resultado da eleição, só com a expectativa do mercado, as ações do Regions Bank subiram. A perspectiva é que em 2028 nós temos 2,9%. Muito interessante esse dado. Aqui na área metropolitana de Orlando temos 34 agências. Eu tenho certeza que o atendimento nas outras 33 é muito bom, mas eu diria que onde eu estou é melhor, porque a gente fala português. E o brasileiro sabe como é que é, né? E tem alguns aqui já tiveram lá na agência, alguns aqui já tiveram lá, e vai ser um prazer você dar um pulinho lá para a gente conversar, tá bem? Você também esteve lá, não foi? A gente conversou um pouco. E o Regions Bank é um dos maiores bancos provedores aí do país nesse momento. Isso é importante porque bancos podem quebrar. Recentemente tivemos alguns casos, Signature Bank, o Republic Bank.
Isso aqui é para mim mesmo. Às vezes a gente não tem tanta paciência, mas o processo ele leva algum tempo. Uma criança não é gerada. Espero que a gente possa ter colocado uma gota aí no oceano, algumas informações, mas é o começo, eu diria, desse conceito. Como small business, sim, existem recursos que eu possa captar para o meu negócio, para os meus clientes, para os meus funcionários e para assim ajudar também a minha família. Eu quero dar um obrigado a todos, aí está o meu contato.